ZRG Exchange, uma troca de ideias sobre gestão, liderança e empresas. Olá, aqui Denis Monteiro, sócio da ZRG Partners, para mais um podcast. Aqui hoje com o nosso convidado Henrique Noia, diretor-geral do Instituto de Longevidade da Mongeral Aegon, e meu sócio Darcio Crespi, para que a gente possa fazer um bate-papo bacana sobre etarismo e suas consequências no ambiente do trabalho. Então, para começar essa conversa, queria chamar o Henrique, meu amigo de longa data, para contar o que é isso e quais os impactos que ele acha que isso traz para a nossa realidade das organizações. Vamos lá. Olá, Denis. Olá, Dácio. Prazer estar aqui com vocês nos RG Partners. E vamos falar de etarismo. Antes disso, né, como você falou aí, de onde vem essa história de etarismo, vamos dar um passo para trás para depois a gente andar para frente, né? Primeira vez que se falou de etarismo ou alguma coisa parecida com isso foi lá em 1957, com um sujeito nos Estados Unidos chamado Max Lerner. Ele constatou num trabalho dele que ficou famoso, é ainda um marco na literatura americana, chamada America as a Civilization, como se tratavam as pessoas com mais idade, e associava isso à questão da noção de sucesso, que está muito emprenhada na cultura americana, né? De empreender, de empurrar o crescimento, e isso ligado à juventude. Um pouco mais para frente, um outro americano chamado Robert Butler transformou isso em ageísmo, né, que é o etarismo, e foi a primeira pessoa também que falou da revolução da longevidade. E esse aí era um médico, ele escreveu um livro chamado Why Survive? Growing Old in America, né? Para que sobreviver sendo velho na América. E a partir daí, aquilo lá em 72, quando ele escreveu isso, mexeu bastante, tanto que hoje ele já morreu em 2010. O Centro de Longevidade da Universidade de Colômbia, da qual ele fazia parte, leva o nome dele, e aquilo mudou completamente a forma que as pessoas passaram a entender o etarismo, né? Deixou de ser uma questão moral e passou a ser uma questão legal, não é? As pessoas mais velhas têm direitos, que direitos são esses? E a partir daí o etarismo entrou aí nas discussões de longevidade, de diversidade e também de longevidade, porque sociedades mudaram a demografia, está todo mundo vivendo mais, com menos filhos, a gente vai envelhecendo as populações, e que impactos a gente vai ter aí nas empresas, na sociedade, nos governos, em função dessa mudança toda, com as pessoas vivendo mais e envelhecendo também as populações. Então, é esse o contexto do etarismo, Denis. Muito bacana, obrigado. Darcio, quer comentar, Darcio? Você que está chegando nas RG há pouco tempo, completando os seus 69 anos na data de amanhã, como é que foi essa transição? Como é que você se sente aí diante desse tema? Denis, obrigado, Henrique. Prazer em ouvi-lo e vê-lo novamente depois de tanto tempo. Olha, Denis, é com muito prazer, né? Eu acho que a idade ela traz muitas coisas muito boas, né? E se você fez na sua carreira um bom uso da sua idade, aprendeu sempre, entregou sempre, agregou valor sempre, isso é um moto contínuo, você não quer parar de fazer isso, né? Porque isso dá prazer, antes de tudo. Então, a idade mental, ela é muito mais prevalecente do que a idade física. Claro, todos somos acometidos por doenças, e doenças atingem os jovens e os velhos. Os mais velhos têm mais chance de tê-las. Porém, isso não é impeditivo para você ter uma carreira contínua até o momento que o prazer vem, sobretudo, antes de qualquer crise que você tenha por estar fazendo aquilo e por estar dedicando as suas horas não ao seu lar, à sua esposa, aos seus netos, mas sim ao trabalho e aquilo que te dá prazer e agrega. Então, eu estou me sentindo extremamente bem nas RG, evidentemente eu sou o mais velho da turma, e tenho muito prazer em ensinar, porque uma coisa que a idade traz é a sabedoria, se você fizer bom uso da sua experiência. E dividir a sua sabedoria no final da carreira é uma coisa muito prazerosa. E eu acho que eu estou fazendo isso e vou fazer muito mais ainda pelos anos que eu vejo pela frente, muitos, com as RG. Bacana, Darcio, super obrigado. Fiquei super contente que você veio, que você subiu a idade média da firma, né? E eu deixei de ser o mais velho, então
achei até, no mínimo por esse lado aí, a gente já está ganhando. Fora todo o tua energia, né, e alegria no nosso grupo, né, convivendo com a juventude, né, de alguns dos nossos colaboradores. E a gente estava falando um pouco sobre isso agora há pouco, sobre a possibilidade de que hoje em dia nós temos de viver até os 100 anos. A gente vai ter nas organizações 4 ou 5 até gerações convivendo simultaneamente, como até um pouco do nosso caso, né? Então, assim, nós temos o Darcio, né, com 69, tem um estagiário com 20 anos na companhia. Então, temos várias idades, né, convivendo dentro das organizações. E Henrique, como é que você vê isso? O que você acha que é a implicação para as organizações? O que elas têm que tomar cuidado? Como é que você vê essa convivência? Olha, esse tema do convívio intergeneracional, ele está constante, ele é muito válido, né? Você viu aí o depoimento do Dácio, mas ainda não é uma coisa, vamos dizer assim, comum. As empresas ainda têm dificuldade, tanto do ponto de vista do jovem que recebe uma pessoa com mais idade, ele sendo, vamos dizer assim, o líder dessa pessoa mais velha, como que ele deve se comportar, do ponto de vista da empresa, e também essa pessoa mais velha com o que ela vem de carga de, pô, eu vou ter uma pessoa mais nova me liderando, como é que é isso, né? Então você tem impactos dos dois lados e exemplos que funcionaram e não funcionaram, muito ricos, onde a gente, por onde passa, vem conversando muito, para poder mitigar os riscos, né? Você tem alguns fatores do ponto de vista de treinamento desse convívio intergeracional, você vem com alguns preconceitos do ponto de vista de desatualização técnica e dificuldade do aprendizado de pessoas com um pouco mais de idade, e vem também de uma falha de formação das pessoas mais velhas. Muitas vezes essas pessoas precisam trabalhar, isso é um dado, elas precisam se requalificar, mas você tem hoje em dia a mesma forma de ensinar os mais jovens sendo aplicada para aquelas pessoas mais velhas, e os impactos são distintos, né? Existe o ensino das pessoas mais novas, que é a pedagogia, e para as pessoas mais velhas a andragogia, onde esses ensinamentos eles ainda não estão bem adaptados para serem feitos dessa forma. Então, tem questões dentro do convívio intergeracional que tem que ser administrado do ponto de vista comportamental, muito exercício, muito trabalho de desenvolvimento entre aquele que vai liderar e o liderado, considerando as idades, né, entre outros fatores. O conteúdo que vai ser trabalhado, que trabalho é esse, e a forma de ensino desses trabalhos ou execução desses trabalhos. O Dácio falou uma coisa muito importante, que é a questão da experiência, né? E a gente sabe que no ciclo de vida das pessoas, executivos principalmente, a gente é medido em determinados momentos da vida pelo que a gente sabe, quando a gente é muito jovem, a gente vai ficando mais velho, o que a gente fez, e um pouco mais para frente, quem a gente conhece, né? Então tem esses 3 círculos aí que vão sendo valorados à medida que o tempo passa. Mas hoje em dia, como as pessoas estão tendo que saber cada vez mais coisas novas, continuar fazendo também, e obviamente aumentando o seu ciclo de relações por mais tempo, né? Esses 3 caminhos devem ser mantidos e explorados independente da idade, não só valorando aí a sabedoria, mas também incentivando esses outros 2 campos. Legal. O Darcio, eu estava pensando nisso agora que o Henrique falou, e nas nossas buscas, né, de conselheiros e CEOs, pode falar um pouquinho sobre a idade média dessas 2 classes aí que a gente trabalha no dia a dia? Sim. Quando a gente faz uma busca, independentemente do que você está olhando, idade ou não, mas aquela fase em que a experiência era relegada em troca da energia, acabou. Então a gente vê, aquele mito dos 50 anos é um velho, isso não existe mais, né? Isso já foi incorporado como uma agregação de experiência muito forte. Então hoje a gente vê startups de fintech
buscando pessoas de gray hair, né? Para colocar um pouco de equilíbrio naquela energia toda que os idealizadores, os investidores, os criadores das companhias, os empreendedores, né, trazem para o negócio, né? Isso é exemplo não só aqui no Brasil, mas você olha para fora, várias das empresas que trouxeram executivos muito mais velhos do que os fundadores para trazer o equilíbrio, e aqui não é diferente. Então a gente olha conselhos e olha CEOs, e a idade média está acima de 50 anos, fácil, ou até muito mais, né? Eu acho que independe muito da idade, e depende muito da energia e do que traz o profissional para a mesa. A idade média que eu estava lendo esses dias sobre dos conselheiros que a gente tem recrutado é 59 para cima. Então, de fato uma realidade, né? Você ter as pessoas, né, com idade acima de 60 anos super ativas nas companhias e dando suas contribuições. Então, Henrique, estamos chegando aqui no finalzinho, passa rápido esse tempo aqui do nosso podcast, que é para a gente tentar manter dentro do limite de tempo que a gente estabeleceu. Queria que você desse as tuas palavras finais aí para a gente ir se despedindo. Poxa, primeiro agradecer, né, vocês trazerem esse tema tão importante, eu acho que para os dias de hoje, principalmente num Brasil que hoje tem 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos, né, a gente está falando aí de mais ou menos 18% da população brasileira com essa idade, que vão ter que continuar trabalhando, se reinventando, numa demografia também que vai tendo cada vez menos filho, né? Então, de fato, as empresas vão precisar contar com trabalhadores por mais tempo, é uma tendência, e vocês na vanguarda aí trazendo essa discussão, não só nos conselhos, nas questões das fintechs e tudo isso, eu acho que é muito bacana, fica aí à minha disposição para a gente voltar com esse assunto aí por outros ângulos, que eu acho que tem muita coisa para explorar e vocês podem estar aí me convidando, que eu vou ficar muito feliz. Mas, de momento, muito obrigado, e fica aí o alerta, né, para as empresas da questão do etarismo como uma possibilidade real de diversidade produtiva. O caso de vocês é um exemplo aí com o nosso amigo Dácio. Muito bacana. Prazerzão estar contigo aqui. Darcy, obrigado aí pela participação, pela Eu energia. agradeço. E obrigado a todos. Esse foi mais um ZRG Exchange. Obrigado.